Você acha, Adriano, que a população que vem falando, é objeto que saiu inclusive na mídia em Curitiba, taxa de lixo, você teve lá dentro da Câmara, isso já passou lá dentro da Câmara. Vossa Excelência tem uma boa vivência a respeito desse assunto. Estamos no caminho ou estamos mal? Totalmente no caminho contrário, porque nós fizemos um comparativo, depois que o prefeito Marcelo Roque aprovou essa nova lei, esse novo aumento, né, essa nova maneira de poder cobrar da população e dos empresários a coleta da taxa de lixo, nós fizemos um levantamento com Curitiba. E a nossa cobrança, nosso valor da taxa de lixo é muito mais alto que Curitiba. Mais alto que Curitiba? Muito mais alto. Por que isso aconteceu? Porque no projeto anterior, onde já se arrecadava cerca de 6 a 7 milhões por ano, tinha um limitador. Você não podia pagar um valor mais alto do que 40% do IPTU. Se tinha um IPTU lá de R$300, então você pagava 120 de taxa lixo no ano. Era isso que acontecia. Com essa nova matéria, essa nova proposta que foi aprovada, que o prefeito Marcelo Roque mandou para a Câmara em dezembro do ano passado, houve essa modificação e esse limitador foi retirado. E começou a se cobrar por metragem quadrada. Então, o que acontece hoje, deputado, é que um cidadão que tem um terreno relativamente maior que o normal, um terreno lá de 500 metros quadrados, e tem uma casinha de madeira, e aquele cidadão vive do salário mínimo, ele vai pagar um valor absurdo, porque é por metragem, e não tem mais o limitador, que quando chegava no 40% do IPTU, ele parava, ele segurava, hoje não tem mais, está livre. Então, nós temos pessoas aí que pagavam R$60 na taxa de lixo, que agora estão pagando 400. E são pessoas que vivem salário mínimo. Então, o que nós fizemos, mesmo não existindo cargo público, eu não exerço, desde que encerrou meu mandato de vereador, em dezembro de 2020, nós entramos com uma representação do Ministério Público. Você entrou com uma representação? Entramos com uma representação, sim, junto com o vereador Irineu Cruz, vereador Edilson Caetano e vereador Adalberto Araújo, nós entramos com essa representação, com o apoio de toda a sociedade. Vários segmentos estavam conosco nesse dia. Porque ela é inconstitucional. Inconstitucional? Inconstitucional, por quê? Porque o município, ele não pode fazer com que a população, ela pague esse valor de forma desproporcional. Não pode. É inconstitucional. E nós entramos, o nosso corpo jurídico analisou, nos ajudou a montar essa peça, nós entramos no Ministério Público. Para quê? Pedindo a suspensão dessa taxa de lixo para que o prefeito crie uma nova mensagem e mande para a Câmara Municipal para avaliação dos vereadores. Porque do jeito que está, não dá. Um exemplo básico. Tem um local aqui na cidade, eu só não posso falar por conta que eles me pediram sigilo, que trabalham de 6 a 7 pessoas, é uma empresa, de segunda a sexta. Eles, claro, eles geram lixo, normal, mas 6 a 7 pessoas, 25 mil. 25 mil, a taxa de lixo. Tem uma outra empresa aqui, que eu tive conta. É que eu fiquei meio estonteado. 25 mil reais? 25 mil reais. Está totalmente fora? Fora. Tem uma outra empresa na cidade, que todo o lixo que eles produzem, eles dão à destinação. Inclusive, eles separam o reciclado, vai para a cooperativa de Paranaguá, faz um trabalho bacana. 58 mil taxa de lixo. Meu Deus. É assustador. Isso pode prejudicar financeiramente muito uma empresa. Pode prejudicar uma empresa e isso pode gerar mais demissões. Porque a empresa, ela vai ter um gasto muito maior. E o que ela vai fazer para poder ficar? E a maioria dos vereadores aprovaram, com exceção dos vereadores que Vossa Excelência nominou aqui, sim, os demais aprovaram esse aumento. Aprovaram. Aí, pela pressão popular, depois que nós apresentamos a representação na Câmara, o prefeito Marcelo Roque mandou uma outra mensagem para a Câmara Municipal, reduzindo um pouco esse valor. Mas ainda não é o suficiente, por quê? Porque ainda não tem limitador, o grande problema está no limitador. Se você tem um limitador de 40% do que você paga de IPTU para pagar a sua taxa de lixo, chegou nos 40%, vai segurar. Se você tem 400 de IPTU para pagar no ano, mas você só pode pagar 40% do valor da taxa de lixo, quando chegar, chegou ali, você não pode pagar mais, R$160 é o que você vai pagar no ano. Agora, quando ele então o Marcelo Roque pediu para tirar esse limitador. Ele tirou, não, ele tirou? Tirou. Aí, quando ele tira, então ele tem que voltar com o limitador
porque daí volta a ser justa a cobrança. Sabe o que acontece, deputado? Nós temos aqui em Paranaguá algo que prejudica muito a nossa população. Se chama Paranaguá Saneamento, a empresa de água e esgoto. Lá no dia 24 de julho de 2017, o prefeito Marcelo Roque teve a oportunidade de, na saída da CAB, que estava envolvida lá com Lava Jato, com o Grupo Galvão e tal, ela teve a oportunidade de mandar essa empresa embora e fazer uma nova licitação e ter uma nova empresa. Mas ele preferiu fazer com que a Paranaguá Saneamento permanecesse aqui. Essa taxa de lixo é uma nova Paranaguá Saneamento. Nós temos uma empresa, Paranaguá Saneamento, que talvez o valor de água e esgoto seja o mais caro do Brasil. Inclusive, hoje, quando chove, está chovendo hoje, tem lugares que a rede é mista, que o esgoto se mistura com a água da chuva e ele vai contaminar o nosso rio. É verdade, isso é verdade. Eu presenciei já verifiquei isso. É o que acontece aqui. E se cobra esgoto, não tem esgoto, porque está na lei. A lei passou pela Câmara. É inacreditável, mas passou pela Câmara. Principalmente na rua Tupinambá, ali na Via da Guarani, que eu constatei ali, Adriano. Sim, eu lembro. Aí o que acontece? O prefeito Marcelo Roque cria essa taxa de lixo, tira o limitador de 40% do IPTU, onde a taxa de lixo vai lá em cima do valor, para todo mundo. Isso pega todo mundo. Isso pega a pessoa mais carente até os nossos empresários aqui da região central, da Roque Vernalha, da Bento Rocha, todos os nossos empresários e os grandes empresários também. Ele pega todo mundo porque não tem limitador. É uma nova Paranaguá Saneamento que ele criou. Porque é um novo imposto muito alto para o povo pagar. Tem muita gente, deputado, que está dizendo assim, eu não sei o que eu faço, Adriano. Se eu compro comida ou se eu pago a taxa de lixo. E Vossa Excelência afirma que isso é inconstitucional. É inconstitucional porque nosso corpo jurídico analisou e nós entramos com uma medida no Ministério Público com apoio dos vereadores Irineu Cruz, vereador Edilson Caetano, vereador doutor Adalberto, e assim, muitos segmentos estavam conosco acompanhando nesse dia no Ministério Público. Nesse momento você está com toda a população, ninguém quer isso. Mas o Ministério Público já se posicionou? Ainda não, porque foi na semana retrasada, tem um prazo ainda para a gente poder receber esse retorno do Ministério Público dessa ação. Olha, eu tenho uma plena confiança no Ministério Público. Quero dizer também. Que eu não acredito em histórias, em lendas que tocam o telefone. O Ministério Público não é influenciável. Não. Tá? Doutor Jacó em Curitiba, que está tocando, que comanda, mas é só pedir aqui ao Ministério Público que acelere essa decisão, porque tem uma população pedindo socorro para atender essa tentativa aqui do deputado Adriano Ramos, que vai favorecer a nossa população, e você quer que volte o limitador, é isso, Adriano? Exatamente, de 40% sobre o IPTU. Voltou o limitador, resolve o problema. Porque você vai pagar 40%, no máximo 40%. Depende de quê? De quem para resolver isso? Quem é que vai resolver a situação? Depende do prefeito. É do prefeito. Fazer uma nova mensagem, mandar para a Câmara Municipal e ser aprovado. Então está na mão, nesse momento, do prefeito Marcelo Roque. Exatamente. É ele que tem que tomar essa decisão? Ele tem que tomar essa decisão. Manda para a Câmara, ele tem a maioria na Câmara, Sim, a Câmara aprova.